Olá, bem-vindo ao treinamento da Brigada de Emergência Leroy Merlin, em parceria com a Clafeci Treinamentos. Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, oficial da reserva, enfermeiro com pós-graduação na área de emergências e cuidados intensivos. Vamos tratar de prevenção de acidentes e primeiros socorros com os seguintes objetivos. Vamos dar uma ênfase na prevenção de acidentes na infância, no ambiente doméstico e executar os procedimentos de primeiros socorros, tanto nas emergências clínicas quanto nas emergências traumáticas. Emergência clínica, desmaio, convulsão, parada cardíaca. Traumática, ferimentos diversos que podem ser acometidos. Em geral, o trauma é a primeira causa de morte de crianças dentro de casa. Vamos lembrar que todo procedimento de primeiros socorros que apresentarmos aqui, ele também vale para o paciente adulto. A única diferença que muda é o tamanho, a forma do cliente, da vítima. Pergunto a você, você tem um kit de primeiros socorros em casa? Não, né? Você que tem, quais são os materiais que tem nesse kit que você considera essencial? Nós veremos aqui um modelo de kit de primeiros socorros doméstico. Importante ter uma bolsa, uma caixa para condicionamento, óculos de proteção para evitar sua contaminação e a do paciente, incluindo luva, uma tesoura de ponta arredondada, chamada tesoura de ponta romba, para cortar vestes, calçados. A pessoa quebrou o pé, caiu da bicicleta. Como é que eu vou recortar esse calçado? Porque às vezes retirar fica difícil pelos meios naturais. Bandagens são fixadores de curativos feitos de tecido de forma triangular. No treinamento prático de primeiros socorros, nós damos ênfase ao uso de bandagens triangulares. Atadura de crepe, são aquelas faixas de crepe para fixação e amarração. Gaze de diversos tamanhos. O ideal é ter gaze tamanho 7,5 por 7,5, 10 por 15 centímetros. Em geral, essa gaze 10 por 15 centímetros, ela é algodoada por dentro, ela tem um enchimento, maior capacidade de absorção de sangue. Então, para grandes ferimentos, 10 por 15. Escoriações, pequenos ferimentos, 7,5 por 7,5. Curativos adesivos da marca de sua preferência. Protetor ocular. Caiu um cisco no olho, machucou o olho. Uma das regras é: cubra sempre os dois olhos, para evitar que ambos se movimentem, produzindo dor, desconforto, agravando a lesão. Ainda que um olho só esteja ferido, os dois olhos devem ser cobertos, porque eles trabalham em conjunto, onde um vai, o outro vai atrás. Então é importante esses protetores oculares, especialmente para crianças. Um frasquinho de soro fisiológico, pode ser pequeno, de 100 ml até 500 ml. Isso aqui tem prazo de validade, é importante observar. Serve para irrigar olhos em caso de cisco. Em vez de ficar soprando o olho, jogando bilhões de bactérias para dentro de um olho ferido, é importante irrigar com uma substância preferencialmente estéril, isenta de contaminação. Na ausência de soro fisiológico, deve-se usar água naturalmente, água da torneira, água filtrada, água da garrafinha, mineral, etc. Um esparadrapo pequeno, micropore, tem pessoas que têm alergia a esparadrapo. O apropriado é o uso de micropore, se for fixar um curativo à pele da pessoa. Às vezes é necessário colocar frio numa contusão ou calor para fazer um procedimento de primeiros socorros, onde estiver previsto aqui no treinamento. Existem alguns pacotes que podem ser deixados na geladeira, outros que, quando se quebram, duas misturas fornecem uma reação exotérmica, que liberam calor. E outros dentro da geladeira vai ficar frio.
alguns são naturalmente frio. Talas de EVA para imobilização, braço, perna. Um cobertor térmico, que é muito mais fácil de armazenar numa caixa do que um cobertor comum. Existem essas chamadas mantas aluminizadas, descartáveis, reflexiva externamente ao sol, por exemplo, mas como é impermeável, retém o calor no seu interior, distribui o calor de forma uniforme, porque tem uma superfície brilhante. Termômetro digital para aferir temperatura. Sabonete líquido para limpeza das mãos, álcool em gel, lenço umedecido para fazer a limpeza de algum ferimento, se for indicado, e eu não tiver água e sabão, que água e sabão é o melhor recurso, por exemplo, para escoriações. A criança ralou o corpo inteira depois caindo da bicicleta. Coloque debaixo do chuveiro, água e sabão, dá um belo de um banho, que esses ferimentos estarão limpos e fica mais fácil a cicatrização. Plástico protetor. Existe um plástico que é vendido de forma estéril. Por exemplo, alguém cortou o dedo e arrancou parte do dedo. Envolve essa parte do dedo no plástico estéril, mas na ausência disso pode ser um pano limpo, pode ser aquele filme de PVC que cobre alimentos, para proteger o local e levar esse membro para o hospital para ser reimplantado. Também o plástico estéril serve para cobertura de queimaduras. Toda queimadura deve ser coberta para evitar contaminação. E o plástico tem essa função, ele não gruda no ferimento e serve de proteção. Daí a importância de você ter um kit de primeiros socorros doméstico. Nunca sabemos quando haverá uma emergência. Dentro da loja nós temos o kit padrão de trauma, que serve tanto para trauma e emergência clínica, com vários desses equipamentos. Importante que a brigada conheça, manipule, confira o kit de trauma frequentemente. Os acidentes são as principais causas de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Morrem em torno de 3.600 crianças por ano, uma quantidade de umas 10 por dia. 111 mil são hospitalizadas. 3.600 morrem. 111 mil hospitalizadas. 60% apresenta trauma grave multissistêmico. Então afeta lá um braço, uma perna. Muitas vezes leva a deformidade, porque interfere no crescimento normal daquele membro. Isso causa uma série de problemas, tanto sequelas cognitivas quanto físicas. Vamos pensar aqui, uma criança sofreu uma queimadura na face, ficou com uma cicatriz enorme. E ela vai para a escola como? Bom, ela vai para a escola, mas ela vai sofrer preconceito, brincadeiras, ainda mais se ela ficar com uma deformidade, acaba ganhando algum apelido. Tudo isso interfere no desenvolvimento emocional, psíquico da criança. Então a queimadura em especial, ela não tem só um efeito físico, ela tem esse poder de gerar sequelas graves, deformidades e esse estigma. Olha, rosto, cara queimada, braço queimado, cicatrizado. É assim que as pessoas veem, dessa maneira pejorativa. Lógico que se uma criança se feriu, nós temos aí um ambiente familiar afetado. Existe a chamada culpa. Aqui nem é no sentido legal. Você é o culpado, porque você estava com ele e não tomou conta. Existe uma desagregação familiar. Quando a criança morre, morre a família inteira. Infelizmente, por esse motivo. Só que 90% dessas lesões poderiam ser evitadas. Como? Apenas observar o seu lar e reduzir o risco de incidente. Existe um site chamado criançasegura.org.br, que é um site de referência aqui no Brasil, que traz uma série de dados estatísticos sobre acidentes na infância. Também muitos vídeos, matérias sobre prevenção de acidentes. Seria importante quem
cuida de crianças ou tem interesse por esse tema, nós brigadistas temos por natureza interesse por esse tema, que façam acesso nesse site. Retirei de lá algumas estatísticas de mortes e internações, para a gente ter uma ideia mais detalhada. Se tratando de mortes, nesse primeiro gráfico, a primeira causa são os acidentes de trânsito, 32,5%. De quem você acha que é a culpa de uma criança morrer de acidente de trânsito? Em geral, ela não está com o nível de proteção adequado para se deslocar numa rodovia ou mesmo numa região urbana. Mas nós vamos falar sobre acidente de trânsito. E veremos que boa parte do acidente acontece no trajeto casa-escola, casa-padaria, na rua de cima, na avenida, em geral em locais onde não tem polícia, fiscalização, radar, porque as pessoas não veem seus filhos como um bem a proteger. Em geral, alguns veem como 7 pontos na carteira, se eu não colocar o cinto eu vou ser multado. Pensamento que deveria ser de maneira bem diferente. O afogamento corresponde a 26,1%, está em segundo lugar. Terceiro, isso aqui é um absurdo, né? Sufocação, que vai desde engasgamento, asfixias diversas, veremos as causas, cordão de chupeta, estrangulado no berço, tudo por falta de segurança. Queimaduras vem em quarto lugar, 5,9%, e as quedas correspondem, estou falando de mortes, tá? 4,9% das mortes. Mas, assustem-se, se tratando de internações hospitalares, quedas representam 46,1%. Criança cai de tudo quanto é lugar, da própria altura, devido à sua estrutura corpórea, cabeça grande, em relação ao corpo humano, adulto, desequilibra com frequência. Não é à toa que criança está sempre pendendo para um lado, caindo. Também caem por negligência, de janela de locais elevados, porque ela se expõe a risco, árvores, quedas de patins, skates, bicicleta, quedas de laje em grande quantidade, queimaduras 18,5%, trânsito, olha só como a gente pode fazer uma análise. Trânsito mata 32,5%, e 9,9% fica hospitalizado. Não chega à morte, mas acidente grave. Intoxicações 3,1% e sufocações e asfixia 0,4%. Veja a potencialidade de morte com sufocações e asfixias. 21,2% de mortes, só 0,4% de internação hospitalar. Então, quase sempre a morte ocorre no pré-hospitalar, no ambiente, em geral, doméstico ou de lazer, que devemos ter preocupação. Eu acho que essas estatísticas aqui já liga o seu alerta. Se você não pensava em segurança de criança, acho interessante que você estude esse tema e adote medidas de prevenção, inclusive nos nossos ambientes de trabalho, já que uma loja Leroy Merlin, você tem circulação de adultos e crianças. Com relação aos acidentes de maneira geral, nós vamos tratar nesse capítulo acidentes com eletricidade, asfixia, engasgamentos. Tem crianças que introduzem objetos em orifícios naturais, ouvido, nariz, ingere acidentalmente medicamentos ou outros produtos químicos, como venenos, produtos de limpeza, sofrem queimaduras químicas e térmicas e sofrem quedas acidentais. A gente sempre divide em blocos, 25, 30 minutos, e continuamos na próxima videoaula. Nosso primeiro tema será acidentes com eletricidade. Nós vimos na introdução de primeiros socorros o risco que é o acidente com alta tensão elétrica. Em geral, esses acidentes com alta tensão ocorrem sábado e domingo de manhã. É o dia da maioria das pessoas ficar em casa.
é o dia de subir na laje, é o dia de mexer na antena, de consertar um telhado. Nós somos um dos países de maior rede aérea do mundo. Em geral, a nossa rede aérea de alta tensão passa próximo à janela de sobrados. Tem gente que ainda constrói uma sacada na frente do transformador e não solicita o isolamento devido para a companhia de energia elétrica e se expõe a risco. Crianças que sobem em cima de laje, em laje se joga tudo em cima dela. Exemplo, restos de construção. Um exemplo pessoal, apenas para ilustração. Em 48 horas atendi 2 acidentes com eletrocução, um envolvendo uma criança de 6 anos de idade, filho único do vizinho. Subiu na laje, encontrou um trilho de cortina velho de alumínio jogado em cima da laje e foi retirar um pipa do fio de alta tensão. Morreu eletrocutado. Mais 48 horas depois, na rua de cima, na Vila Gustavo, em São Paulo, um senhor aposentado, 70 e poucos anos, pegou um trilho de cortina e foi retirar um balão do fio de alta tensão. Podemos até fazer uma análise aí de que esse adulto teria uma consciência, ou pelo menos saberia do risco, de que é ter contato. Você não precisa ter contato direto com a rede elétrica. Aproximou, já é suficiente para tomar a mesma descarga elétrica. Tem os chamados arcos voltaicos e outras ações aí de física de eletricidade. Mas no caso, ele era uma pessoa idosa, já devia ter conhecimento de segurança. Mas o fator que chama a atenção, em ambos os acidentes onde houve morte, havia um acesso à laje, um trilho de cortina velho de alumínio jogado sobre a laje, redes de alta tensão passando próximo à laje. Então era um risco que poderia ter sido eliminado e eventualmente 2 vidas terem sido salvas. Mas mesmo um acidente de baixa tensão, como são os residenciais, 110, 220, tem um alto poder de letalidade, especialmente para crianças. Muitos estão com o pé no chão, corpo inteiro no chão, fizeram xixi, corpo úmido, outra estrutura corporal. Se a eletricidade atravessa o tórax, ela tem grande potencial de provocar a parada cardiorrespiratória. 32 crianças em um ano sofreram acidentes com eletricidade, 4 morreram dentro de casa. 20, vamos refazer a estatística. Então tivemos 32, nesse estudo, 32 crianças tiveram acidente em um ano. 4 mortes em acidentes fora de casa, com fio partido na rua. Ou às vezes um fio está encostado numa grade, ele está passando na calçada. Por algum problema interno da residência, o fio está encostado na grade, ele toca e é eletrocutado. 28 mortes aconteceram dentro da própria residência, por alguns motivos que veremos a seguir. Os fatores de risco principais são extensões deixadas no chão, filtros de linha, ele quer mexer ali com a ferramenta. Lembre-se que a criança ela tende a copiar as ações dos pais, dos irmãos mais velhos. Então, se ela vê frequentemente o pai mexendo com a chave de fenda numa tomada, tenderá a copiar isso, fazer essa imitação. Isso para uma criança não é um filtro de linha energizado, é um trenzinho que ele pode ficar apertando o botão e o botão fica iluminando. Para ele é um atrativo. Nós veremos na parte de acidentes de envenenamento, existem estudos que mostram a distorção da visão da criança para determinados objetos. Ela vê o desenho de um urso, de um patinho, ela torna aquele objeto lúdico e tenta criar um universo com ele, levando a riscos maiores. Ferros de passar roupa deixado pelo chão. Criança leva tudo à boca numa certa fase, ela mastiga o fio até ter contato com a eletricidade. E as tomadas sem proteções, sem dúvida, são um dos principais motivos de eletricidade. Às vezes por falta de um simples protetor plástico que custa alguns centavos. Ou de ações como, não vou comprar o protetor plástico, coloca uma mesa na frente pesada, que
cubra um móvel qualquer, mas elimine a possibilidade desse contato. O que você deve fazer? Examinar a sua casa do ponto de vista da criança. Uma emissora de TV fez um dos únicos trabalhos educativos em décadas, que foi colocar uma câmera na testa de uma criança e deixar passeando pela casa, um bebê ainda que engatinhava. E pôde-se perceber a quantidade de riscos existentes. Tomadas na altura dos olhos, esse monte de fio espalhado atrás de cômodas, de rack, coisas caídas no chão, como pequenas moedas, e foram espalhados clipes, comprimidos que caem no chão e as pessoas não catam debaixo da cama. Então ela tem, pela estrutura corporal e pela condição de engatinhar, ela acaba acessando locais que o adulto não vê, não percebe. Pontas de prego debaixo de mesa, de parafusos, várias formas de se acidentar no ambiente doméstico. Esse é um bom exercício para você, especialmente que tem bebês em casa. Importante que que tenhamos pelo menos um conhecimento do sistema elétrico residencial e todas as pessoas adultas sejam orientadas de onde desligar a rede elétrica, identificando os circuitos elétricos, sabendo onde é a chave geral. Tem pessoas que não sabem, o adolescente muitas vezes não teve nenhuma instrução de onde desligar a rede elétrica da casa. São ações de segurança que você em geral tem na empresa, mas despreza no ambiente doméstico. O desligamento da rede elétrica, em qualquer circunstância, é a primeira ação para intervir numa vítima com eletricidade. Os primeiros socorros, basicamente, são os seguintes. Alguém tomou uma descarga elétrica. Está consciente? Está respirando? Eu afastei o risco, desligando a rede elétrica. Coloco a pessoa numa posição confortável. É a posição que ela entender melhor. Ah, quer ficar deitada? Fica. Quer ficar sentada? Também é a posição que a pessoa consegue escolher. Acalme, é uma situação de estresse, dor. Preste os primeiros socorros. Sempre é uma emergência, é importante que ela vá para um hospital. Se for necessário, chame uma ambulância ou conduza para um hospital por meios próprios. A decisão é sua, você escolhe o melhor meio de conduzir essas pessoas. Eletricidade pode apresentar um efeito chamado Joule, que produz calor, que destrói, queima. Poderá haver queimadura nas mãos, poderá haver queimadura nos pés. Eu não posso molhar o corpo desta pessoa, gerar hipotermia. Mas nos pontos de contato, se houver queimaduras de 2º grau, com bolhas, eu posso resfriar por alguns minutos o local, até para evitar o aprofundamento da queimadura. Embora a queimadura de 3º grau de eletricidade é sempre classificada como 3º grau, nós não sabemos o que aconteceu dentro do corpo. Outras células, além da superfície, certamente serão lesadas, inclusive de órgãos internos. Secar a área, cobrir com um curativo seco, por exemplo, uma gaze estéreo ou um plástico estéreo daquele kit de primeiros socorros. Não há muito o que se fazer além disso para uma vítima que sofreu uma descarga elétrica estar consciente. Se ela está com frio, mantenha a temperatura corporal, cubra. Agora, se ela fica inconsciente, ela está respirando? Certamente uma ambulância deverá vir para o local para que ela seja transportada. Fica muito difícil transportar uma vítima inconsciente dentro de um veículo particular. Uma criança talvez, pelas dimensões, desde que ela seja colocada em decúbito lateral, sobre alguma superfície, por exemplo, um banco traseiro. Mas isso somente será feito se for absolutamente impossível de obter o acesso de uma ambulância. Essa posição é chamada posição de recuperação. Tratar eventualmente as queimaduras, se houver, manter a vítima aquecida da cabeça aos pés. Sempre uma criança deve ser coberta da cabeça aos pés. A cabeça é uma área muito ampla,
com vasos sanguíneos muito superficiais, perde-se muito calor por essa região. Então, se eu quero prevenir a hipotermia, que é a perda de calor corporal, porque se o corpo resfria, há uma redução dos batimentos cardíacos e da respiração. Então, todo paciente deve ser coberto. Em raras exceções, não se cobre o paciente, que é o caso da insolação ou de uma criança com febre, que eu tenho que mantê-la descoberta. Mas, nos demais casos, ela será coberta, deixando nariz, olho e boca para fora. O resto do corpo totalmente isolado, de lado até a chegada da ambulância, monitorando especialmente a respiração, constantemente. Mas se ela entra em parada cardíaca, significa ela desmaiou, está inconsciente. Eu verifico que ela não respira, pelo menos uns 10 segundos, não percebo o movimento de tórax, abdômen. Então ela está em parada cardíaca. Ela deve ser submetida à ressuscitação cardiopulmonar. Daí a importância do conhecimento de primeiros socorros. Nós, brigadistas, treinamos em manequins apropriados para, numa situação real, saber a profundidade, a velocidade, como que deve ser feito o retorno do tórax, porque é um ato mecânico. A vítima tem que estar deitada numa superfície plana, rígida, sem roupa. Uma criança, uma mão só é suficiente para comprimir o tórax numa profundidade entre 5 e 6 centímetros, abaixando pelo menos 1/3, no máximo até a metade da profundidade do tórax. Na verdade é o diâmetro antero-posterior. Para ficar mais fácil o entendimento, afunde o peito até a metade, numa frequência entre 100 a 120 vezes por minuto. No bebê, 2 dedos são suficientes. O coração do bebê está logo abaixo da linha dos mamilos. Esse manequim também é treinado. Enquanto isso, a cabeça é mantida inclinada levemente para trás na criança e horizontalmente o queixo na direção do tórax no bebê. São técnicas treinadas para esse fim, para liberar a via aérea, permitir uma entrada de ar a cada compressão torácica. Isso deve ser feito continuamente até que haja sinais de vida. Movimentou o corpo, tossiu, se mexeu. Nada impede que um socorrista com treinamento específico, a cada 2 minutos, interrompa em até 10 segundos essas compressões e verifique se há movimento torácico ou abdominal durante essa inspeção. Se em algum momento houver retorno da respiração espontânea, a vítima será colocada em decúbito lateral. As vias aéreas serão mantidas liberadas, cabeça inclinada para trás até obter uma respiração normal, coberta, aquecida, monitorada frequentemente para ver se está respirando. Esse treinamento prático deve ser executado nos treinamentos de brigada de incêndio e na parte de ressuscitação cardiopulmonar com o emprego do desfibrilador externo automático. Nós vamos interromper nosso treinamento por aqui. Na próxima aula daremos continuidade, onde vamos falar no primeiro momento sobre sufocamento, asfixia, estrangulamentos. Muito obrigado a você e até a próxima aula.